Oi, gente. O vídeo de hoje é fazendo o bolo do aniversário do Jefferson. Então, eu vou utilizar farinha de trigo, fermento, leite em pó, leite normal, 2 caixas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 4 ovos, margarina e vou utilizar o açúcar. Aí, dentro aqui dessa bandejinha da batedeira, eu vou quebrar os 4 ovos, mexer eles primeiro e vou adicionar o açúcar. Eu vou colocar uma xícara. Vou adicionar o açúcar, vou colocar 2 xícaras dessa. Eu não quero uma massa muito doce, até por conta dos recheios, né? Porém, também não quero deixar sem doce de nada. Então, vou colocar 2 xícaras dessa aqui de açúcar. Eu já bati os 4 ovos, né? Primeiro, bati na mão mesmo, com o fouetzinho da batedeira. E vou colocar também nessa mistura, vou colocar meia xícara dessa mesma medida aí de óleo para poder mexer. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes bem especificados aqui na descrição, caso vocês tenham algum interesse, né, em pegar os ingredientes. Aí agora eu vou colocar meia xícara de óleo, né, eu já coloquei os ovos batidos, já coloquei 2 xícaras de açúcar e agora eu vou colocar meia de óleo e vou bater essa misturinha até ela ficar homogênea, tá bom? Não vai ficar uma mistura líquida de tudo, né? Ela vai ficar uma misturinha homogênea. E eu vou também colocar, gente, a água. Lembrando que o leite eu não vou utilizar agora. Mas antes de colocar a água, eu vou misturar, tá vendo? Aí ela vai ficar assim, ó. Vai ficar nem mole, nem dura demais. E eu venho acrescentando a água. Vou colocar aqui 320 ml de água e vai ficar assim. Lembrando, gente, que essa água, que eu coloquei aqui, ela é filtrada, ou você pode pegar, ferver a água, deixar ela ficar morninha e colocar. Agora eu vim com Nescau, mas você pode vir com chocolate 50% cacau. Eu coloquei Nescau porque o meu chocolate 50% cacau tinha acabado. Você pode colocar os 50% cacau, né? Eu peneirei pra tirar todo aquelas bolinhas que fica no Nescau, né? E mexi, tá vendo? Ela ficou bem líquida, mas aí eu misturei bem, ó. Misturei, dissolvi o Nescau aí naquela misturinha que eu já tinha feito anterior. E agora a gente vai colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu gosto de colocar também ela peneirando, né? Pra poder ficar aquela massa mais lisinha e ficar mais fácil na hora de poder misturar. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou peneirar a farinha de trigo e a farinha de trigo aqui no meu medidor, eu coloquei 340 gramas, que é o que pede a receita, e vim peneirando aos poucos, colocando aos poucos, né? Pra poder mexer depois tudo junto. Aí agora caiu tudo junto, mas aí eu fui peneirando aos poucos e no final deu tudo certo. Lembrando que eu não sou confeiteira, tá bom? Eu só quis realmente fazer esse bolo para não passar em branco o aniversário dele, né? Então, como eu falei, são 340 gramas de farinha e eu vim batendo essa massa todinha na mão. Aí depois eu vim mexendo aos poucos mesmo, né? Com bastante calma, paciência, né? Para poder dar tudo certo no final. Eu acabei optando em bater tudo na mão, a massa inteira. Aí depois que a gente misturar bem essa massa, a gente vai acrescentar o fermento. Aí você vai mexendo com toda a paciência, delicadeza, colocando muito amor, que é o que importa, né? Eu não vou fazer festa, eu vou fazer apenas um almoço em comemoração ao aniversário dele, mas eu senti no meu coração de poder fazer o bolo, né? Não tem nada mais gratificante do que a gente cuidar de quem nós amamos. E aí, de fermento, gente, eu coloquei 1,5 colher e vim mexendo devagarzinho, porque o fermento a gente tem que colocar ele devagar, né? Tem que mexer ele devagar. E aí eu venho mexendo ele bem devagarzinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo já perceber a textura da massa, tá vendo? Não tá aquela massa molenga e também não tá aquela massa dura. Olha só pra vocês verem. Aí agora eu coloquei nessa forma, que ela tem 30 por 30. É uma forma grande até. E eu não sei se o bolo vai inchar muito, né? Mas eu acho que ele vai ficar bom. E agora eu vou levar pro forno ele pra assar por aproximadamente 50 minutos, mas aí depende do forno, né? Aí você vai abrindo, colocando o seu garfinho ou seu palitinho. O garfo ou o palito sai limpo que tá bom o bolo. Gente, enquanto o nosso bolinho tá lá assando, a gente vai começar agora a fazer o nosso recheio, né? Que é o nosso brigadeiro de leite ninho. Então, as meninas estão ajudando o papai a colocar na lata, lembrando que o fogo está desligado.
2 caixinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Aí eu vou misturar antes de ligar o fogo, né? Aí colocou 2 de cada e agora a gente vai acrescentar o nosso leite em pó. O nosso leite em pó vai ser uma xícara dessa cheia e vou colocar também uma xícara pequenininha de amido de milho e coloquei também um pouquinho de chocolate branco. E aí no fogo baixo, né, depois que eu misturei os ingredientes no fogo baixo, eu vou misturando até dar o ponto do nosso brigadeiro. E o nosso brigadeiro deu este ponto. E aí eu deixei na geladeira descansando e agora a gente colocou, né, o nosso brigadeirinho dentro da batedeira e com uma caixinha de chantilly. Nós vamos agora bater esse recheio, tá? Essa caixinha de chantilly tem 200 gramas. E aí você usa o chantilly da sua preferência. E de preferência o chantilly ele tem que estar gelado, né? Então eu cheguei do mercado e já coloquei na geladeira para poder gelar. Deixei o recheio descansando um pouquinho na geladeira por um tempinho até ele esfriar para poder bater, né? Enquanto isso o bolo continua assando. Se você já tá gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. O seu like é importante, me ajuda aqui na divulgação do canal, pra gente bater os nossos 500 inscritos ainda este ano. E aí eu tô batendo aqui, ó, vou deixar numa consistência não mole demais e nem muito dura, até pra ficar boa pra manusear na hora de colocar no bolo. Bolinho assado, eu cortei ele e eu utilizei pra cortar, gente, uma linhazinha, mas você pode vir cortando com a faca, que minhas facas aqui não estavam muito boas pra fazer esse corte, e aí eu preferi cortar com a linhazinha mesmo. Cortamos ele ao meio, né? E eu tive que tirar as rebarbinhas, porque esse apoio que a gente tem aqui, né, que minha cunhada que me emprestou pra mim colocar o bolo, não é tão grande. Então, aí eu tive que cortar as rebarbinhas do bolo, né, mas vai dar certo. Molhei o bolo com leite e Nescau pra ficar bem molhadinho. E aí já tá o nosso recheio que a gente bateu. E aí vem com toda a delicadeza do mundo espalhando esse recheio. A gente quer esse bolo bem recheado, né? Então eu vou colocar com toda a calma do mundo o recheio. Aí a gente cortou, veio depois molhando a parte de cima, olha, ficou bem recheado. E eu espero que no final dele acabe dando tudo certo, né? Esse bolo é pra amanhã, eu tô fazendo no sábado à noite pro domingo. E esse foi o resultado, gente, do nosso bolinho. Foi algo muito simples, mas foi feito com muito amor. Se você gostou aqui do meu conteúdo, do bolo, e quer mais conteúdo como esse, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!